Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. O nosso Deus está no nosso meio. Atos capítulo 20. Alguns versículos. Do versículo 7 até o verso 12. Atos capítulo 20, do verso 7 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. E a igreja diz amém. Amém. Queridos irmãos, estamos nessa noite aqui como profetas de Deus, e não podemos voltar para o Recife sem deixar esta palavra para a Santa Igreja do Senhor aqui em Valparaíso. Quando eu estava meditando aqui nesse texto, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Esse texto, irmãos, é um texto que a igreja conhece de cor e salteado, como se diz. Texto conhecido por demais, quando Paulo estava em uma de suas viagens missionárias na cidade de Troade, e estando ali, ele começou a falar a palavra de Deus. E coisa boa é quando começamos a falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem vida. O próprio Deus disse: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Amém? A palavra de Deus é poder. E Paulo foi e acabou dando meia-noite. Eu fico, irmãos, muitas vezes espantados, até admirados, quando estamos num culto e muitas vezes alguém se avexa para sair, fica inquieto, pensando muitas vezes no que tem esperando em casa, em sua casa. Irmãos, é tão bom estarmos aqui. O salmista disse uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. O desejo era de estar na casa de Deus. Queridos, existe lugar melhor do que esse? Não existe. Aonde o nosso Pai fala conosco, aonde somos totalmente edificados. Mas o texto diz, eu quero ser breve, não quero tomar um tempo. O texto diz que um certo jovem sentou na janela. Eu falei que eu não vou levar para Recife o que Deus colocou no meu coração. Deus usou aqui o nosso pastor presidente. E eu percebi que a igreja foi consolada na mensagem que ele trouxe. E eu fiquei ali no estreito, dizendo: meu Deus, o povo quer ouvir uma palavra de vitória, Jesus, e parece que isso aqui é uma doutrina. Sabe o que ele disse para mim? Diga ao meu povo que cuidado com a janela. Vou repetir: Espírito de Deus falou no meu coração para dizer para a igreja em Valparaíso: tenha cuidado com a janela. O texto não abre muito para dizer o que estava acontecendo. Se a igreja estava cheia, se não tinha espaço, se era verdadeiramente uma negligência, uma imprudência de Eutico sentar numa janela. Os irmãos sabem que uma pessoa que se senta numa janela, ele não está totalmente dentro. 50% do corpo está dentro e 50% do corpo está fora. O texto diz que aquele jovem sentou e ficou
vigor. O texto diz que ele foi tomado por um sono profundo. O texto faz questão de dizer que ele foi tomado por um sono profundo. Estamos no culto de Santa Ceia e o Espírito Santo nos adverte: cuidado em estar na janela. Não é a janela literalmente falando, é uma janela perigosa espiritualmente. Ela existe, pastor Alexandre, existe, e essa janela, sentamos nela quando deixamos de lado a obediência, a vigilância, a oração, a leitura da palavra, a comunhão. Logo depois que alguém senta na janela, vem o sono da indolência, o sono espiritual. O Espírito de Deus nesta noite está falando para alguém aqui: desça da janela, porque eu tenho coisa grande contigo. Sai dessa janela, porque eu quero te dar livramento para que você não caia e não morra espiritualmente. O texto diz que ele dormiu. Ninguém percebeu, porque o povo estava centrado na palavra que estava saindo da boca de Paulo. E o povo estava centrado, de repente só ouviram o tom. Quando você cai e está acordado, irmãos, porventura você leva uma queda, mas você está ativo, você procura a melhor maneira de se esquivar para não se machucar tanto, não é assim? Mas imagina a pessoa cair dormindo. Foi isso que aconteceu no terceiro andar. Mas quando Eutico caiu, era para ter um alvoroço muito grande. E a princípio a gente olha para o texto, percebe que o discurso parou porque Paulo tomou uma decisão: descer. Sabe o que Deus disse para mim aqui nesta palavra? Para o milagre acontecer, muitas vezes precisa somente alguém descer e se interessar pela causa. Sabe por quê? Muitas vezes as coisas não acontecem porque alguém morre numa janela, cai, morre e não tem ninguém para descer, não tem ninguém para ir lá. E o texto diz que Paulo desceu. Não só desceu, como o texto diz que ele descendo se inclinou. Ele queria ver de perto o que foi que houve. Ele queria ver de perto se o jovem se machucou. O texto deixa a desejar que o jovem foi levantado morto. Tem teólogo que diz que quando Paulo disse que não vos perturbeis que a sua alma nele está, era porque o jovem não estava morto, o jovem estava realmente machucado. Mas se lermos aqui o verso 9, a primeiro versículo, diz que o jovem foi levantado morto. Quando Paulo diz: não vos perturbeis, porque sua alma nele está, Paulo na verdade está ministrando sobre aquele corpo. Se você crê no milagre de Deus, se você descer na presença de Deus, se você descer pela causa do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, da tua família, de alguém que está longe, se você se colocar, descer por ele e abraçar, e se inclinar, e profetizar sobre a vida dele, o milagre vai acontecer. Assim diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Adora a Deus nesta noite, porque Ele está aqui presente em nosso meio. Paulo viu aquela situação e se interessou em descer. Talvez alguém dissesse: não tem mais jeito, terceiro andar, morreu. Mas Paulo fez o papel dele. Está aqui esses homens levantados por Deus. Foi levantado para isso os pastores que estão aqui. Porque quando alguém está numa janela de morte e cai, Deus usa esses homens, Deus usa você para descer, para abraçar, para se inclinar. Tem gente que só precisa de um abraço para voltar a viver novamente. Eu quero ministrar aqui nesta noite e dizer que o teu filho vai voltar a cantar aqui novamente. Eu quero profetizar aqui nesta noite que alguém que pregava aqui e morreu espiritualmente vai voltar a pregar, porque Deus vai trazer, porque a igreja em Valparaíso já está descendo, já está orando e Deus vai fazer um milagre.
Aleluia. Se tem alguém na janela, saia da janela com pressa. É um perigo estar na janela. A Bíblia diz que quando a arca de Deus chegou em Jerusalém, Davi fez festa. Davi pulou, bailou, se alegrou na presença de Deus. Mas tinha um personagem na janela, Mical ou Milca. Ele estava na janela e desprezou Davi, que era o seu esposo. Achou aquilo, com nossa linguagem hoje, ridículo da parte do rei, porque ele estava com éfode de linho transparente e dançando, porque a glória de Deus não só tomou conta ali daquele lugar, como entrou dentro da sua vida, que ele ficou radiante, mas ela estava na janela da murmuração, na janela do desprezo. Quem está na janela é só observador, mas quem está dentro é adorador. Cadê os adoradores aqui? Eu estou vendo os adoradores aqui nesta noite adorando, engrandecendo o nome do Senhor. O Senhor libera uma palavra profética para dar o paraíso. Coisas tremendas vai acontecer neste lugar, coisas maravilhosas. A Navacanoroba Shuriminaia vai acontecer neste lugar. Sabe por quê? Você está fazendo o papel de Paulo, você está descendo, você está se interessando pela causa, e Deus vai fazer um milagre. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: deixa só com Deus e vê o que ele vai fazer. Agora diz para ele: mas faz a tua parte. Sabe o que Paulo fez? Pense no homem que conhecia o Deus sem servir. Pense no homem, pastor Severino, de convicções. Depois que ele profetiza, diz assim: não temas, porque a sua alma nele está. Ele não faz mais nada, ele sobe novamente e dá continuidade àquilo que ele começou. Porque ele sabia que agora o resto era com. O resto era com. Sabe o que Deus está dizendo? Faz o teu papel, faz a tua parte e deixa o resto comigo. Vai lembrar da história do jovem. Este jovem tinha uma noiva, tinha um campo. Ele chegava na casa da noiva de 4 horas da manhã para tomar café. E ele pegava a noiva toda desajeitada. O cabelo não estava na chapinha, o cremezinho estava no olho. Quando ele chegava no campo, depois do café, depois de muito tempo, ficava, namorava. Quando ele ia para o campo, já era 10 horas do dia. Fazia mais o quê? De 10 horas do dia. O campo estava lá, as coisas secas, o campo feio, não produzia. E ele foi reclamar com Deus. Disse: Deus, eu não tenho vitória. Noiva feirinha, Jesus. O campo não produz. Sabe o que Deus disse para ele? Eu te dei a bênção e você não está sabendo administrar. Faça a sua parte. Divida o tempo e veja o que eu vou fazer. Mude a rota. Olha para o teu irmão assim: muda a rota e vê o que Deus vai fazer. Isso é profeta, isso é para alguém. Ele disse: sabe uma coisa, eu vou mudar. 4 da manhã no campo, aguando, adubando, plantando, ajeitando. 10 da manhã acabou o campo, para a casa da noiva. Não demorou muito para ele ver o efeito. O campo começou a ficar verdejante, produzir, ele começou a colher, e quando chegava 10 horas, aquela que ele achava feinha, noiva, virou uma rainha para ele. Cabelo dado, chapinha, maquiada, bonita. E ele disse: meu Deus, muitas vezes Deus já te deu uma bênção tão grande e você não está enxergando, porque você não está sabendo administrar. Faz a tua parte e vê o que Deus já tem te dado. Esta é a palavra da noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pela palavra, nós irmãos, ainda de pé. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Glória. Quero avisar os obreiros que depois da reunião, depois do culto, quero uma reunião com todos os irmãos, tá? Eu pedi permissão do pastor e logo após a Santa Ceia. Amém? Os obreiros, diáconos, amados irmãos. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Abra a sua Bíblia, amado.